Se o cara pega mulher de mais de 25 anos, significa que ou ele já passou do auge dele como homem, ou ele é pobre. Quando o seguidor escreveu aquilo ali, eu fiquei assim, ó. E é raro alguém alugar um triplex na minha cabeça. E o maluco escreveu isso, sei lá, quinta, sexta-feira, e eu fiquei de boca aberta, eu tô pensando nisso até hoje. E os seguidores que eu coloquei lá começaram a discutir sobre isso, e realmente, cara, a lei de Leonardo DiCaprio, ela se aplica across the board. O cara que pode escolher, ele vai escolher 25 pra baixo. Tá? Tanto pelo auge físico, quanto pela ausência de bagagem e trauma de namorados antigos. E aí, vocês concordam com o Ryan ou não? Deixa aí nos comentários, né? Mas quero primeiro pedir o seu like, a sua inscrição também, tá? E pedir para vocês que estão em busca de aprender o idioma do inglês, ó, tem aqui o WhatsApp do professor Léo e também tem o conteúdo do Coruja chamado o Código do Coruja, que é um material muito bom para você encontrar aí um propósito na vida, tá bom? Eu tenho certeza que ambos podem te ajudar demais no seu desenvolvimento, beleza? Agora vamos falar então disso, né? De certa forma, desenvolvimento. Será que um homem que não tem capacidade, ou então um homem que tem muita dificuldade de encontrar parceiras, enfim, e que acabe por escolher uma parceira de uma idade mais próxima dele, ao invés dos 25 menos, né? Será que de fato ele realmente é um homem com pouco valor? Vamos chegar lá, tá? Quero primeiro, né, como eu falei para vocês, estabelecer algumas questões, tá? Antes de mais nada. É bem óbvio que nós podemos encontrar na sociedade exemplos de homens bem-sucedidos que são casados com mulheres na faixa de idade próxima deles, certo? Eu posso... Me veio à cabeça agora, tá? Até por uma questão de, querendo ou não ser parte dos assuntos, né? Me veio aquele Edu Guedes, que casou com a Ana Hickman e tal, né? Então temos exemplares de homens que poderiam estar casados com mulheres muito mais jovens, né? Porém, eles optaram por mulheres da sua faixa de idade e, enfim. Então, só que assim, usar exemplo de famoso é meio complicado, né? Porque os famosos têm muitos fatores para entrar no relacionamento, depois sai, depois entre um, entre outro. O próprio Edu Guedes, eu lembro que ele já teve relacionamentos com várias celebridades aí, acho que a Eliana, ele foi casado com ela um tempo, né? Não sei, não acompanho a carreira dele, mas eu lembro de algo assim, tá? Então, famoso tem essa questão, né? Que é aquela coisa. Não tem como se afirmar 100% que vai ser a representação fidedigna da realidade do mundo lá fora. Agora, se a gente olhar se a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre como funciona o mercado de relacionamentos, aí realmente você pensar que um homem ali bem sucedido, um homem que tem recursos, que tem possibilidades, que ele necessariamente vai optar por ter um relacionamento com uma mulher muito mais velha do que ele ou na idade dele, né? É aquela coisa, vai depender do perfil do cara. Tá? Então, e também das suas necessidades, do porquê ele está casando e por aí vai. Né? Então, por exemplo, você vai encontrar homens que são mais velhos e que são bem-sucedidos, mas que esses homens eles estão em busca de uma parceira para a vida, sabe? Então ele quer uma mulher que ele possa, né, ter muitas conversas, que ele possa ter ali um diálogo compatível e tudo mais. E talvez esse cara ele vai ter um certo preconceito com moças mais jovens e vai optar por mulheres mais velhas, tá? Esse perfil existe. Então eu tenho que posicionar aqui agora que não é todo homem que ele necessariamente, principalmente quando o assunto é relacionamento sério, né? Que ele vai querer uma mulher só porque ela tem outros fatores mais interessantes, como que o Ryan citou aí, né? Além da questão da beleza, jovialidade, né? A duração dessa beleza, querendo ou não, também é um fator. Então você vai optar por um relacionamento duradouro, né? Então você vai considerar esses fatores. E também até mesmo a questão de formar família, porque muita gente que entra no relacionamento entra pensando nisso, certo? Então um homem bem-sucedido que de repente ainda não tem filhos, está em busca de um herdeiro, então ele vai provavelmente optar por uma mulher mais jovem do que ele, tá? É assim, é a lei da vida, né? Não é a lei só do DiCaprio, né? É a lei da vida. Agora, se eu fosse virar para um homem bem-sucedido e, né, tentar orientá-lo nesse aspecto, eu diria que a questão principal, tá, nem é a idade por si só. É que a idade, hoje, acaba sendo um dos fiéis da balança, sabe? Porque a gente sabe muito bem que
entre o feminino existe aquele ciclo que é muito comum, que nós falamos, de uma juventude mais voltada para a diversão e para talvez crescimento profissional e etc. E que talvez esse perfil não costuma lá na frente entregar a melhor versão de uma esposa, tá? Isso assim, é uma tendência, tá? Eu não estou dizendo aqui que é regra, tá? O ser humano, ele surpreende de formas variadas, tá bom? Então nunca é uma regra, mas quando você vai recomendar algo, você vai seguir a regra para recomendação, né? Então, a minha recomendação de fato seria buscar mulheres mais jovens, né, que possam entregar para ele toda a vantagem que se tem ao acessar relacionamento com mulheres desse perfil. Só que tem desvantagem, né? Do mesmo modo que muitas mulheres viveram esse momento, esse ápice da sua juventude com diversão e lá na frente, né, decidiram sossegar, tem a mulher que sossega antes do tempo, do tempo assim, do tempo atual, tá? E depois pode se arrepender, pode se sentir impelida a fazer, né, fazer acontecer. Então, também existem esses exemplos e eu tenho que reforçá-los aqui. Só que assim, querendo ou não, o homem de poder, o homem que tem possibilidades, ele amplia muito mais a chance de uma mulher jovem não sentir tanto esse impacto, tá? Não que ela não vá sentir, porque a gente sabe muito bem da insatisfação feminina e que ela é eterna, mas é uma possibilidade mais específica, né? No fim, sempre que você analisar, você vai chegar a uma conclusão óbvia. A melhor coisa é não acessar relacionamento. Mas eu falar isso é eu falar o óbvio, é falar, né? É meio que fazer um vídeo de 1 minuto. Tipo, ó, não se relacione. Você é rico, poderoso, chegou lá no topo, né? Adote uma criança, sei lá, ou então faça de outra forma, né? Contrate uma barriga de aluguel se você quer ser pai, enfim. Eu teria que entrar nesse mérito para falar assim, ó, isso aqui é certeiro, isso aqui não tem chance de erro. Mas o homem que quer ter uma família, ele não quer ter uma família só para ter um herdeiro. A gente sabe, ele também quer ter uma parceira, ele quer ter alguém ali do lado dele. Então, assim, tem esses dois problemas. Você é bem-sucedido, a chance de alguém gostar de você, de verdade, gostar de você por você, ó, é bem pequena. Sabe o caso do Whindersson Nunes, por exemplo? O Whindersson Nunes é um bom exemplo, porque ele é um cara que não é atraente, ele é um cara que é muito bem-sucedido, famoso, todo mundo sabe quem ele não tem nem como esconder. Ele não pode chegar no encontro num Celtinha, sendo que na verdade ele tem uma riqueza enorme para testar a mulher ou coisa assim. Ele não pode fazer isso, não tem essa chance, né? Então, ele tá fadado a provavelmente nunca encontrar alguém que goste dele por quem ele é. A pessoa pode até admirá-lo, pode, né, ter ali um respeito muito grande por ele, enfim, mas a tendência é que ele não vai encontrar. E isso claramente transparece nele essa sensação de, né, de dor ali, de tristeza, né? Fica bem óbvio, né, quando a gente repara no Whindersson aí. Mas enfim, em todo caso, o que eu quero dizer é que o homem bem-sucedido, esse também tem um pouco disso, um pouco dessa dificuldade. Então, nessa dificuldade, o que é mais fácil? É mais fácil uma moça jovem, que de repente necessita muito de você, conseguir ter pelo menos aquele apego emocional de uma figura paterna. Eu sei que é complicado estar falando isso, porque não é o seu sonho, mas é o mais próximo disso. Ou uma mulher mais velha que até acredita que está no seu nível intelectual e tudo mais. Você ter uma relação onde você vai construir uma família, que você vai ter um curto espaço de tempo também para que ela engravide, etc. Então, assim, não tem como negar. A melhor escolha acaba sendo realmente a mulher de 20 e poucos anos. E aí vem até aquele discurso de que, olha só, os homens eles querem mulher mais velhas para moldá-las e não sei o que, nananã. Cara, no fundo é um pouco isso, só que esse pouco está ligado justamente ao fato de que, sim, é a melhor opção. A melhor opção é uma mulher que te respeite, que te admire, que consiga enxergar em você a figura de liderança, do que uma mulher que topetuda, que acha que é muito melhor que você, mesmo não sendo. Às vezes ela não tem nem metade do dinheiro que você tem, porque você é um homem bem sucedido e tal, mas mesmo assim ela se acha a última bolacha do pacote, sendo que na prática ela tem pouco a entregar, né? Então esse aspecto
da conversa, do diálogo, às vezes ele é um pouco superestimado, porque no fim você não vai querer ficar conversando o tempo todo só com a sua esposa. Você é um homem bem-sucedido, provavelmente você tem amigos, você tem pessoas próximas ali, você tem, né, uma série de coisas que com certeza já te complementavam e que você apenas buscou ali uma parceira para ainda mais ampliar as suas possibilidades e etc. Então, no fim é isso, né? É uma conversa mais direta, uma conversa mais crua, mas é a realidade. A realidade é que geralmente homens bem-sucedidos mais velhos, eles vão querer coisas que estão, né, no máximo possível né, do certinho. O que é o mais correto, o que eu tenho que fazer para ter o que eu desejo. Eu já falei aqui no canal mais de uma vez. Eu entendo que relacionamentos funcionais, relacionamentos que duram e que são mais o exemplo do que é um bom relacionamento, eles costumam iniciar na fase da juventude, tá? Depois disso, é muito difícil, de verdade. Não estou dizendo que é impossível, tá? Mas é muito difícil encontrar uma pessoa que realmente vai criar um apego a você e você a ela, sabe? Aquela coisa de um e o outro, né, ser quase a mesma pessoa, né, ter o mesmo cheiro e afins, né? Então, esse sentir, né, de que você pertence a outra pessoa não costuma vir quando você já é um cara mais velho, bem sucedido e tudo mais. Que você seja se você vai procurar uma pessoa da mesma faixa de idade ou uma pessoa mais jovem, não costuma vir, tá? O que pode vir, por exemplo, por isso que eu até falei que costuma ser mais fácil, porque no exemplo de um cara mais velho com uma moça mais jovem, nesse perfil, provavelmente ela vai conseguir criar em você esse laço parecido, né? Não é. Quando eu falo figura paterna, entenda, é óbvio que aqui eu não estou, né, glamorizando uma situação absurda. Eu estou apenas dizendo que nesse sentido aumenta essa possibilidade, porque a gente sabe que a mulher ela precisa admirar o homem, né? Então o homem que provê para ela, que cria segurança e tudo mais, nessa faixa da idade dela, ela pode ter essa admiração, esse respeito, esse querer saber mais, querer se provar para você, sabe? É o mais perto que você vai encontrar, e mesmo assim é difícil, tá? Eu tô dando esse exemplo aqui, mas não é tão fácil assim. Não é porque a mulher tem 20 e poucos anos, pronto. Problema resolvido. Ela é jovem, bonita, tem. Não. Ao contrário, a chance de você se lascar é bem maior. Entendeu? Entenda isso, tá? Aqui eu estou apenas dizendo que nos exemplos citados, realmente. Então, um cara que tem essa possibilidade, um cara que consegue ter parceiras em abundância na faixa de idade dos 25 menos, como é o caso do Leonardo DiCaprio, é sim um exemplo de um homem bem-sucedido. Isso é inegável, tá? Essa possibilidade. Se você puder fazer como o Leonardo DiCaprio faz, que é aproveitar, depois próxima. Hoje em dia a realidade é essa, tá? É melhor ser assim do que você se estabelecer. Mas você quer se estabelecer, quer ter uma família e tal? Realmente, nessa faixa de idade seria a melhor escolha, tá? Lembrando que não é só isso que você tem que analisar, tá? Não é só isso é óbvio. E se porventura você encontrou uma pessoa da sua faixa de idade, mas que tem todos os predicados, que de repente ela teve o quê? Teve um relacionamento e não deu certo e tal, ok, dá pra tentar, tá? Mas entenda que também tem um fator biológico ali envolvido, tá? Então, né, você vai ter que ser rápido e a sua análise também, tá? Então, boa sorte para você, fechou? Então é isso, cowboy, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e não esqueça também de se desenvolver para poder aí ser esse homem bem sucedido. Tem as opções aqui do Código do Coruja, que certamente não vai em busca, né, da parceira ideal, etc., mas por outros fatores que são muito mais relevantes. E tem também aqui, né, as aulas de inglês do professor Léo, que com certeza hoje todo mundo sabe da importância do inglês, né? Então, se você ainda não sabe inglês, tá aí a oportunidade, são aulas, né, online que com toda certeza vão te ajudar bastante. Fechou? Tamo junto e até a próxima.